Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Hamilton Souza. Espero que todos estejam bem, estudando bastante com o objetivo de passar no seu concurso público. Daqui a pouco vai começar a abrir as vagas, começar a ter os concursos novamente. Então, esse é o momento que vai fazer toda a diferença para você que quer passar. Então, fica ligado nisso, pessoal. Não dá bobeira, não. Deixa o desânimo tomar conta. Agora é o momento de acelerar, né? E hoje eu vou falar para vocês sobre a educação infantil. Tá? O vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho da educação infantil. Para você é um tema que eu gosto muito, gosto bastante. Mas antes eu gostaria de agradecer você que tem curtido, compartilhado, tem nos prestigiado nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube. Tenho ficado muito feliz com essa participação, mas muito mesmo, porque todo esse trabalho, toda essa dedicação que nós estamos tendo em entregar um material bacana, um material, né, que possa realmente fazer a diferença para você passar no seu concurso. Então, a gente está vendo uma reciprocidade, está vendo um retorno muito legal. Coloca mais comentários, além das curtidas, dos compartilhamentos. Comenta também, coloca lá o like, mas comente, porque isso faz com que o nosso trabalho ele venha evoluir cada vez mais. E esse é o nosso objetivo, nós crescermos juntos, nós podermos fazer um trabalho que seja dedicado e tenha não somente a minha cara não, mas que tenha a sua cara também. Isso é importante, o mais personalizado possível, né, para esse grupo, né, de profissionais tão especiais, os pedagogos, os professores, né, que realmente querem não só passar no seu concurso, obter sua estabilidade financeira, profissional, mas também fazer um trabalho de excelência, né, seja qual a instituição, o município que você venha a lograr êxito. Pessoal, falando isso, tá, eu gostaria de começar a falar aqui com vocês sobre a educação infantil. Tá? Quando a gente fala de educação infantil, meus olhos brilham porque foi o local que eu fiz o meu primeiro estágio. A área de pedagogia foi numa creche e foi muito legal, foi muito bacana partilhar das experiências de cada professor, de cada pedagogo, né, do presidente executivo que eu fiz numa instituição bem legal, que foi uma instituição que não é uma instituição pública, eu falei isso em outro vídeo, foi no Serviço de Obras Sociais de Volta Redonda, no SOS de Volta Redonda, que é uma instituição que não recebe verba pública, tá? É uma instituição que recebe apenas doações, ela vive de doações, exclusivamente de doações. Então, quando eu fui para lá, assim, atende toda aquela comunidade, a comunidade muito carente, muito mesmo, né? Então, para você entrar, você tem que fazer uma prova social, a questão de quanto você recebe, né, o salário, né, per capita de cada membro da família, né? E geralmente são pessoas que realmente necessitam. Você vê que precisa de cuidados, assim, uma forma bem especial, bem bacana o trabalho. Eu sugiro, quem mora aqui na região, né, região do sul fluminense, do estado do Rio de Janeiro, aqui Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, faz uma visita ao SOS, você pode deixar o comentário aqui e eu te falo direitinho onde que fica a instituição. E era bem legal porque você vê o desenvolvimento da criança, né, desde praticamente o nascimento, crianças que
entram e vão para o berçário. Tá? Era algo que parece que até é complicado, porque não existe muito estímulo público para isso. Tá? Então, mas lá funciona desde o berçário. Tá? Então, quando eu entrava assim, no berçário, era uma coisa linda. Você sentia o cheirinho do talquinho, do cocô também, do xixi, mas eles são muito bem cuidados, né? Quando faz o cocô é terrível, né? Eu ainda não sou pai, ainda estou na fila aí, mas também quando também faz parte daquele ambiente. Mas eles vão lá, né? As cuidadoras, vão as pessoas, né, tudo limpinho, tudo bem cuidado, né, tem um local adequado, né, existe toda uma legislação minuciosa, né, então dá o banho, tudo muito bem organizado. Então eu ficava maravilhado quando chegava ali. E depois você começa a ir para as outras salas, né, então a criança ela vai, né, todo o período da educação infantil, né, até os seus 5 anos, naquele local. E é bem legal. E eu conversando com as professoras, falando das dificuldades, né, do privilégio também que é trabalhar num local assim, né, elas alimentando as crianças, tem toda a rotina que se passa para as crianças. Então é algo muito bacana. Aí não pensa que foi sempre assim não, galera. Não foi não, pior que não. É claro, porque houve todo um processo evolutivo para chegar até o que nós temos hoje. A gente sabe que ainda há uma carência muito grande, que ainda não é o ideal, até porque o próprio município, que é o ente federativo responsável, né, por esse período, né, da educação infantil, ele não está capacitado para isso, né? Então a gente tem muitas instituições privadas, muitas, né, que têm um caráter filantrópico, como o próprio SOS, entre outras instituições, né? E realmente há um vácuo, né, ainda muito grande, mas é todo um processo, e esse processo ele começou um tempinho atrás aí, né? A gente, lá, se a gente for falar lá no início, lá no final, ou melhor dizendo, do século XIX, então, até mesmo com a questão da Revolução Industrial. Tá? Por que Revolução Industrial? Porque a gente vai mudando o paradigma da sociedade. É por isso que o nome é Revolução. Tá? Então, aquele modelo, né, anterior ele é substituído por um outro modelo de sociedade. E a Revolução Industrial fez isso. Então, até na questão familiar, houve essa mudança de estrutura, né? Então, apesar que existem exceções, por exemplo, meu avô e minha avó, né, por parte de mãe, né, maternos, meu avô trabalhou a vida inteira e minha avó, ela nunca trabalhou. Ela trabalhou um período em casa, aquela coisa de passar roupa ou lavar roupa para fora, mas praticamente o tempo todo, né, ela viveu, né, como dona de casa, cuidando dos filhos, da educação e tudo mais. Tá? Então, isso era totalmente comum naquela época, século XIX. Tá? E aí, com a Revolução Industrial, né, houve um boom, né, da questão da produção. Só que para absorver a mão de obra, somente homens não deu conta, não daria conta. Então, as mulheres elas começaram a conquistar um espaço nesse mercado, no mercado de trabalho, né, essa força de trabalho da mulher. Só que aí a gente tem um problema, né? Se você tem o pai e a mãe trabalhando, a criança, o filho fica onde, né? Então, como hoje, ainda hoje,
né, muitas das vezes a família é o amparo, né? Então você tem a avó que cuida do neto, uma tia, uma irmã, enfim. Mas naquela época também foi assim, mas começou a ter uma demanda muito grande. Muitas donas de casa começaram a trabalhar e tinha que deixar a criança em algum lugar. E aí surgiu essa ideia de ter um local para colocar as crianças, né? O embriãozinho de uma creche, vamos dizer assim. E com isso, você tem, na verdade, um local que era simplesmente um caráter simplesmente assistencialista, tá? Então você tem um local que simplesmente se preocupava com a questão do cuidar, né? Os cuidados com a criança, de higiene e tudo mais. Não tinha nada a ver com ensino, com educação da forma que é hoje. Tá? Então, no processo histórico, até porque a criança, na verdade, ela não era detentora de direitos, né? A criança ela vista até então como uma pessoa em miniatura. Era isso. Era um ser humaninho, vamos dizer. Era um ser humaninho, tá? Então, as pessoas, elas olhavam para a criança, não ao olhar que nós temos hoje para a criança, tá? Elas olhavam para a criança, né? E se ela já tivesse um pouquinho de força ali de trabalho, vai para a fábrica também, meu irmão. Vai trabalhar, vai pegar, vai capinar, e assim, tá? Então, a criança, ela não tinha direitos, vamos dizer. Ela simplesmente era um ser humaninho, uma pessoa em miniatura, e assim era a visão daquela época. E conforme foi se passando, então começou a ter muitos estudos, principalmente nos Estados Unidos, né, estudos na Europa, né, começaram a perceber que a criança, ela não é um ser humano em miniatura, né? Hoje parece ridículo, mas na época era algo normal, tá? Então, as crianças tinham que se respeitar as fases da criança, né? Do processo, né? O cognitivo dela, de desenvolvimento. É um ser humano em desenvolvimento ainda, ok? E aí, né, depois a gente vai fazer um vídeo falando especificamente dessa parte, desses estudos, mas eu queria falar para vocês a nível de Brasil. Então, a nível de Brasil, a grande mudança, vamos dizer, começou com a legislação que começou a considerar, muitas dessas legislações veio até por pressão internacional, mas começou a trazer, né, os marcos legais em relação à criança e o adolescente, tá? Então, até então, era algo assim, né, várias legislações, né, embaralhada uma com a outra. Então, a partir, né, da Constituição de 1988, né, da promulgação da nossa Constituição atual, ok? Então, começou ali as bases para mudanças, né, nesse olhar para a criança também ser uma detentora de direitos. A gente sabe que no nosso país é mais ou menos assim, tem lei que cola, lei que não cola, né? Primeiro a gente faz a lei e depois vem os costumes, né? A gente sabe que tem países, como por exemplo a Inglaterra, que primeiro vem os costumes e depois fazem as leis, né? Aqui não, aqui primeiro faz a lei e depois que vai colocar lá em prática. E, na verdade, isso aí até dá muito problema, porque tem aquela famosa lei que cola e a lei que não cola. Enfim. Então, especificamente para a educação infantil, as principais legislações é que cai mais em concurso, tá, pessoal? Então, nosso foco aqui é esse. Então, é você fazer concurso público, tá? Então, as leis que realmente, né, na parte da educação infantil, que cai direto, cai demais, é a Constituição de 1988, tá? Nossa Constituição Federal. Nós temos a nossa lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um marco também, o ECA, né, o famoso ECA, né, ele é de 1990,
E nós temos a nossa LDB, né, a Lei 9.394, que é de 1996. Então, essas três leis, né, vamos dizer assim, esses três, né, marcos legais são os principais na área de educação infantil. Você precisa devorar essa legislação. Não tem como, tá? Você está bem preparado para um concurso sem estar na ponta da língua, até porque existem bancas que cobram a letra da lei, pessoal. Entendeu? Ele não quer interpretação, não quer nada, ele quer a letra, tirando alguns concursos que pedem, né, alguma coisa até para você escrever, fazer uma redação, mas a maioria das bancas, elas pedem a letra da lei. E aí pega muita gente desavisada, que às vezes o camarada lá, o abençoado do examinador, ele tira uma palavrinha, ele coloca tudo igual, certinho, né? Ele coloca às vezes lá 3 linhas no artigo, e ele tira, né, uma palavrinha ali. Por exemplo, às vezes o SESP, né, que é uma das bancas que muita gente tem terror, tem medo, mas para quem estudou é ótimo, para quem estudou é maravilhoso, porque aí você vai lá, né, você viu que faltou aquela palavrinha ali, colocou errado, acabou, né? Não tem muita pegadinha não nesse quesito, por exemplo, tá? Agora, e às vezes ele muda uma coisa mínima, e aí pega muita gente, como diz, né, com a calça curta, e aí arrebenta muita gente. Então essas 3 legislações, essas 3 leis, e aí o que é importante você, agora, você tem outra coisa que cai muito, é muito exigido, né, nas provas de concurso público, na parte de educação infantil, é o seguinte, é a competência, né? Então, quais são as competências, né? A competência é qual ente federativo responsável pela educação infantil. Então, são os municípios, tá? Isso é bem bom, vamos dizer assim, bem bom para quem quer fazer concurso, quem quer ser professor, professora, né, da educação infantil, pessoal. Por quê? Porque volta e meia tem concurso de prefeitura fazendo para aqueles professores que querem fazer, né, dar aula, né, trabalhar com o público da educação infantil. Então isso é bem legal, isso aí é muito bom, porque às vezes tá meio parado o negócio de concurso, o pessoal, não sai concurso, tá tudo. Muitas vezes você tem que ver o ente, às vezes o ente federal, como a gente sabe hoje, que tá bem parado, né? Os concursos de nível federal, estadual também agora, também já tem alguns anos que também deu uma parada, mas as prefeituras, o negócio tá pegando, volta e meia você vê aí prefeitura fazendo concurso e geralmente tem bastante vaga, tá? Então fica ligado. E aí outra coisa que cai bastante, é muito pedido, é aquela confusãozinha, né, ligado com a questão das idades, tá? Então a educação infantil, pessoal, rápido e rasteiro. Educação infantil vai 0 aos 5 anos. 0 aos 5 anos. Beleza? Fechou? É isso aí. Então você não tem... quando que começa a educação infantil? Do 0 aos 5 anos. Tá bom? Beleza. Por quê? Porque depois dos 5 anos, a criança vai entrar no ensino fundamental aos 6 anos. Então a gente sabe, vamos lá, vamos colocar aquela situação, né? A gente fazer aquela revisãozinha. Então você tem a educação básica, então você tem a educação básica, ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Educação infantil, então vai do 0 aos 5 anos, beleza? Né? Aí depois ensino fundamental começa com 6 anos, beleza? Então, vamos lá. Então, desses 5 anos aqui de educação infantil, a gente tem o seguinte, a gente tem 3 anos, né? 0 aos 3 anos facultativo, isto é, não é
obrigatório, pessoal. Tranquilo? Então, é facultativo. Então, o Estado, ele não é obrigado a fornecer aquela vaga, vamos dizer assim. Tá? Então, e você também não é obrigado, né? Então, você tem a opção, coloca ou não coloca, tá? E a gente sabe que isso também dá muito problema, porque como você não tem a obrigatoriedade, então vai empurrando meio que com a barriga, né? Agora, a partir dos 4 anos, ó, 0 a 3 anos, tá? Então é facultativo. Agora, a partir dos 4 anos, né? 4 anos e 5 anos, aí já é diferente. Aí é obrigatório, beleza? Então, né, e a gente sabe que, né, vai papai, vai mamãe, né, bater lá, né, e aí, não tem vaga, não sei o quê. Mas a partir do 4 anos da criança já é obrigatório, tá? A educação infantil. E aí é bem importante a gente ter isso em mente, por quê? Porque agora, diferente dos anos atrás, não é só o cuidar, não é só a parte assistencial, não é só porque a mamãe e o papai trabalham. Na verdade, agora, esse período aí da educação infantil, né, a criança ela vai ser cuidada, mas agora ela também vai ser educada, vai ser ensinada, tá? Então, ela vai receber ali os estímulos, né, cognitivos, motores, sensoriais, enfim, todos os estímulos para que possa auxiliá-la no seu desenvolvimento, para quando ela chegar lá, né, com 6 anos de ensino fundamental, aquela criança ela é uma bonitinha já, bacaninha, com bastante ferramentas, né, para que ela possa fazer o seu primeiro aninho, o ensino fundamental. Ok? Então, isso é importante. Para quem faz concurso nessa área, gente, não só a questão das vagas, é bem bacana, é bem importante você ter em mente, né, do seu papel, do seu valor, porque realmente você está lidando aquele início da formação do ser humano que pode fazer total diferença para o resto da vida daquela criança. Então, você saber que aquela criança ela passou na sua mão ali para que ela pudesse se desenvolver e ser, né, uma pessoa de bem, um cidadão, né, ela vai necessariamente passar por você. Então, por isso que é muito importante que você que está fazendo o concurso não só ficar ligado nos editais, no que cai, mas na profissão, visita uma creche, visita lá, né, uma pré-escola, lá o 4 e 5 anos da criança, visita uma pré-escola, dá uma olhadinha lá como é que é. Isso é muito importante, você saber o local que você vai trabalhar amanhã. É por isso que as pessoas às vezes se preocupam tanto, eu quero passar no concurso, eu quero ter minha estabilidade. Pô, bacana. Mas você sabe como é que as condições de trabalho, onde que você vai trabalhar. Isso é importante, gente. Faz parte também do processo. Porque você se esforça tanto para passar no concurso, chegar lá, não gostei. Pô, tu ficou 2 anos, 1 ano, 3 anos estudando. Isso aqui não é comigo. Então, peraí. Então, você tem a oportunidade, né, eu fiz o convite, quem gostaria de ir, quem quiser ir lá, né, no SOS, tem outros que todo município tem, né, seja filantrópico, né, ou seja uma instituição privada ou mesmo uma instituição pública, tem lá a oportunidade de você conhecer. Então vai lá, conhece, troca uma ideia com os professores, né, com a direção, com os pedagogos, com a equipe pedagógica, enfim. Lá, você vai ver se aquilo realmente vai fazer brilhar o teu olho, pessoal. É isso que é importante. O concurso, ele é mais um degrau. Faça alguma coisa que brilhe os teus olhos, que realmente te faça feliz. E porque realmente você tem que gostar. Não adianta você falar, fiz o concurso, passei em primeiro. Você gosta de criança? Detesto. Pô! Como assim detesto? Então, não é tua praia. Então, é melhor você vai para outra área, simples assim. Não deixe de fazer o concurso, mas vai para uma outra área. É isso aí.
Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, né? Lembrando sempre que nós estamos tendo o apoio de muitos parceiros, muitas pessoas que têm contribuído positivamente para a evolução do canal, né, do nosso trabalho. Entre eles eu cito sempre o Instituto Sudré, que tem nos apoiado de forma incondicional, um local maravilhoso, pessoas maravilhosas, porque a instituição não é parede, não é cimento, não é tijolo, são as pessoas que fazem. São pessoas realmente comprometidas em ajudar, em querer, né, fazer você crescer através da educação, como nós aqui também. Nosso canal, ele tem trabalhado dessa forma para ajudar você a transformar a sua vida através da educação. Graças a Deus eu já consegui minhas 2 matrículas, falo isso com muita humildade, né, porque realmente é difícil, não é fácil. Então, na parte de concurso, eu já estou bem satisfeito nos locais que eu trabalho hoje, tá? Então, mas nada mais justo, então eu meio que não precisaria estar aqui fazendo esse trabalho com vocês, mas a minha satisfação em ver você passar no teu concurso, né? Tudo que eu já sofri, que eu já batalhei para passar, né? Eu poder ajudar você a passar nesse concurso, dizer para você que você é capaz e você vai conseguir. Isso aqui, amanhã você vai me dar um testemunho, você vai dizer: poxa, se realmente esse conteúdo foi de valor para você, te ajudou de alguma forma, abriu a cachola na tua mente para que você pudesse se dar bem nessa área. Beleza? Então é isso. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. E vai lá, né? E compartilhe, curta, coloque seus comentários também, porque nos ajuda muito para ver se o nosso trabalho ele realmente está atingindo o objetivo. Um abraço e bora passar!